Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é de família e a dúvida do cliente é a seguinte: construí no lote da sogra, vou me separar, e agora? Pois bem, como diz o ditado, quem casa quer casa, não é mesmo? E nesse contrato de convivência que a gente faz, que é o casamento, que é a união estável, porque sim, eles são um contrato e como qualquer outro contrato, a gente tem a possibilidade de rescindi-lo, ou seja, colocar fim nesse contrato. Então, uma das cláusulas que vão estar nesse contrato é a questão da partilha dos bens, os bens que foram constituídos na constância daquela convivência. Em geral, o regime de casamento ou mesmo na união estável, em alguns casos, vai prevalecer é a comunhão parcial de bens, que significa dizer que todo patrimônio constituído durante aquela convivência vai ser partilhado em 50% para cada em caso de separação, tá? Uma outra forma de rescisão desse contrato de convivência é a morte de uma das duas partes, mas aí nós vamos estar discutindo questão de sucessões, que são direitos pós-morte. Nesse caso aqui é uma separação, tá bom? E aí o cliente está dizendo que eles se casaram, a intenção era construir uma casa para eles, mas aí acabou que foi morar na casa da sogra. Era só por um tempo, era só até eles se organizarem, né? Tinha uma casa ao fundo, anexo à casa principal. Eles ficaram naquele imóvel, que foi muito importante para eles no começo da relação, e acabou que foram edificando ali, foram melhorando aquele imóvel. E acresceram, né, partes daquele imóvel, melhoraram, pintaram, fizeram uma reforma muito boa. Um dinheiro que poderia estar sendo aplicado num imóvel que fosse deles, né? Porque só é proprietário quem tem o registro, a matrícula no nome. E aí acabaram fazendo essas melhorias nesse imóvel. Acabou que o contrato vai ser rescindido antes do esperado. E ele quer saber, ele que vai sair do imóvel, né? A moça vai permanecer. E aí ele quer saber qual é o direito dele. O que é um patrimônio constituído durante a constância do casamento? Pode ser um veículo, né, comprado na constância do casamento, pode ser um imóvel, pode ser uma aplicação financeira, um dinheiro na poupança, qualquer coisa que acresça no patrimônio do casal, que eles não tinham antes do casamento e aí foram constituindo aquilo, tá bom? Nós estamos falando aqui de comunhão parcial de bens. E aí, nesse caso, tudo que eles tinham foi investido nesse imóvel que pertence à sogra. Ele não vai poder discutir aí nesse divórcio, não vai ter partilha da propriedade, não vai ter partilha do lote, mas vai ter o pedido de partilha das benfeitorias. Então, vai ter uma avaliação, se eles não chegarem a nenhum consenso sobre o valor daquela benfeitoria feita, que seja que eles tivessem construído uma casa naquele lote ou que tivessem reformado alguma que já existia. Em alguns casos tem uma loja embaixo e vem e constrói em cima. Então, se não chegarem a nenhum consenso, né, vai que não é consensual aquele divórcio, se não chegarem a nenhuma conclusão sobre quanto vale aquela benfeitoria, quanto foi investido para fazer essa partilha, vai ser pedido uma avaliação e aí vai ser comprovado quanto foi investido ali, quanto foi melhorado e um terá que pagar ao outro metade daquilo que foi investido naquela benfeitoria. Então, nesse caso em que não constituíram nenhum outro patrimônio, não tem carro, não tem casa deles, não tem apartamento, não tem aplicação em conta nem nada, tudo foi investido apenas naquela benfeitoria, a partilha vai ser das benfeitorias, ok? Bom, o risco disso é você deixar para resolver essa questão depois e aí você ter problema para resolver. Se demorar muito, por exemplo, tem gente que sai de casa, faz a separação de fato, e aí deixa para resolver o divórcio 1 ano, 2 anos depois.
Então, daí a 2 anos vai ficar mais difícil comprovar o que foi melhorado, o que foi acrescido naquele imóvel. Outra coisa, se você vai fazer um divórcio, chega lá e declara que não tem bem nenhum a partilhar, então você está abrindo mão de tudo isso, inclusive dessas benfeitorias que foram feitas nesse imóvel, ok? Então, pode ser que mesmo construindo no lote da sogra você tenha algum direito naquele bem, né? Daquilo que foi melhorado. Por óbvio, os móveis da casa também serão partilhados igualmente entre as partes. Mas as benfeitorias é que serão o único bem a ser partilhado nesse caso dele, tá bom? Se vocês quiserem saber de mais dicas, se inscrevam no canal, clica aí no sininho para receber a notificação. Aqueles que já se inscreveram, eu fico grata desde já. Ok, pessoal? Até mais!